E se uma única palavra pudesse ser a diferença entre ter liberdade ou viver como prisioneiro do próprio negócio? Pois é, parece loucura, né? Mas a forma como a gente se vê, como a gente se define, pode criar uma barreira enorme que impede o crescimento. Hoje, a gente vai mergulhar nessa jornada, nessa transformação de fundador para um empresário de verdade. Para começar, olha só essa história. O autor de um livro que inspirou essa nossa conversa conta que, assim que abriu a empresa dele, foi num supermercado para fazer um cartão de crédito. A moça do caixa perguntou de sempre: qual a sua profissão? E ele travou. Pensou em falar estudante, analista, qualquer coisa, mas acabou soltando, como uma baita vergonha, empresário. Mas por que essa vergonha toda? É muito curioso isso. Culturalmente, a gente tem essa imagem, né? O empreendedor é o herói, o visionário, o líder inspirador. Quase um personagem de filme. Já a palavra empresário, essa geralmente vem com uma carga bem negativa. É o vilão da novela, o chefe ganancioso, o explorador. E essa percepção, sem que a gente perceba, cria um bloqueio mental gigantesco. E exatamente esse bloqueio mental que leva muita gente para uma armadilha, uma verdadeira prisão que a pessoa constrói para si mesma, muitas vezes sem nem se dar conta. É o que a gente pode chamar de a prisão do eu empresário. E o que é um eu empresário? Bom, de forma bem simples, é alguém que tem um CNPJ, mas que na prática só criou um emprego para si. Pensa bem, se essa pessoa fica doente, o faturamento para. Se decide tirar férias, a empresa praticamente fecha junto. O negócio todo depende 100% da presença dela. Vira uma jaula de ouro. E claro, essa mentalidade de eu sou a minha empresa leva a um erro financeiro muito, mas muito comum. E tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas que diz tudo sobre o negócio. Qual é o lucro real da empresa? A forma de responder isso é o que separa o joio do trigo. Muita gente olha para um resultado desses e pensa assim: bom, faturei 1 milhão, gastei 900 mil, então meu lucro foi de 100 mil. Parece uma conta lógica, né? Só que não. Tem um detalhe crucial faltando aí. O salário da pessoa que é dona do negócio não foi colocado como despesa. Ela simplesmente pega o que sobra e chama de lucro. Agora, olha só a visão correta. As coisas são separadas. O salário é a grana que a pessoa recebe pelo trabalho que ela executa, pelo trampo do dia a dia. Já o lucro é o que a empresa gera como um ativo, o que ela gera sozinha. Nesse exemplo, o lucro de verdade é de 52 mil reais. É isso que mostra se o negócio é saudável de verdade. Entender essa diferença, nossa, é a base para começar a pensar como empresário. Então, o ponto central, o coração da mudança é exatamente esse. É uma virada de chave na mentalidade. O foco deixa de ser ter um emprego e passa a ser construir um ativo. Construir algo que tenha valor por si só, que não dependa só do nosso suor diário. E para conseguir virar essa chave, é preciso encarar de frente aquele estereótipo do empresário vilão. Afinal, como diz a frase, não dá para a gente se tornar algo que lá no fundo a gente despreza. É preciso fazer as pazes com a palavra empresário e abraçar essa identidade, a identidade de alguém que constrói valor. E para entender como sair dessa armadilha, tem uma ideia do Michael Gerber que é perfeita. Ele diz que todo fundador tem 3 personalidades dentro de si. O técnico, que é quem ama pôr a mão na massa, o gestor, que adora organizar a casa, criar processos, e o empreendedor, que é o cara da visão de futuro. O problema do empresário é que ele é 99% técnico e acaba sufocando o gestor que existe dentro dele. É essa briga interna que não deixa a empresa crescer. Isso nos traz a uma verdade muito poderosa e até um pouco contraintuitiva. O objetivo final não é ser a pessoa mais importante da empresa, aquela sem a qual nada funciona. É exatamente o oposto. A meta é construir uma empresa que precise cada vez menos da gente. Isso sim é ter liberdade. Certo, a mentalidade está mudando. Mas e na prática? Por onde começar a escapar dessa armadilha? A primeira ação concreta, a primeira rota de fuga, é assumir o papel de vendedor número 1 da empresa. Como diz essa frase, nada acontece até que alguém venda alguma coisa. É a pura verdade. Vendas são o motor, o coração do negócio. Sem vendas, não tem dinheiro entrando, não tem crescimento, não tem nada. É o ponto de partida de absolutamente tudo. Só que muitos fundadores, principalmente os mais técnicos, tentam pular essa etapa. E aí cometem o erro clássico, contratar um vendedor e esperar um milagre acontecer.
Sem ter um processo de vendas criado e validado, a pessoa contratada fica completamente perdida. O resultado é sempre o mesmo: frustração e dinheiro indo pelo ralo. Então, o caminho certo é esse aqui em 3 passos. Primeiro, quem fundou um negócio precisa dominar o processo de vendas. Ir para campo, testar, aprender o que funciona. Depois, passo 2, documentar tudo, criar uma verdadeira receita de bolo, o manual. E só então, no passo 3, com a receita pronta, contratar e treinar alguém para seguir aquele método. É assim que se consegue escalar de verdade. Quando a gente finalmente junta a mentalidade certa com as ações corretas, como, por exemplo, ser a primeira pessoa de vendas e criar um processo, aí sim a coisa começa a andar. A gente começa a construir um verdadeiro motor de crescimento para a empresa. Uma empresa de verdade é basicamente isso, uma máquina. Uma máquina com processos bem definidos, de vendas, de marketing, de operação. Uma máquina que transforma dinheiro em mais dinheiro de um jeito previsível e sem depender 100% do trabalho manual de quem a criou. E vale sempre lembrar, o futuro é construído hoje. Cada decisão que a gente toma agora, a decisão de aprender a vender, de parar para desenhar um processo, de treinar alguém com paciência, tudo isso está moldando o eu do futuro. São essas escolhas que vão dizer se lá na frente vai existir liberdade e um ativo de valor, ou só mais trabalho e mais preocupação. E no final, a jornada para se tornar um empresário ou empresária de verdade se resume a esta pergunta. A pergunta que deve ser feita todos os dias. As ações de hoje estão construindo só mais um emprego com um chefe que por acaso é a gente mesmo? Ou estão de fato construindo um ativo sólido, algo que gera riqueza e principalmente liberdade? A resposta para isso? Bom, a resposta muda tudo.